Senhor senador, meu conterrâneo, Cristóvão Buarque, que preside essa sessão, senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que nos honra com a sua presença, senhor reverendíssimo Dom Sérgio da Rocha, arcebispo da Arquidiocese de Brasília e presidente da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, meu sucessor e colega, se assim me permite tratá-lo, ministro Patrus Ananias, ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, e também o senhor presbítero Daniel Amaral, que nos honra com a sua presença aqui nesse ato, representando o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Falar nesse ato, Cristóvão, é também lembrar que a campanha da fraternidade se inicia na sua primeira caminhada no distante ano de 1964. Essa primeira campanha foi uma campanha regional. Ela teve como propulsor, como idealizador, Dom Eugênio Salles, quando ainda era bispo de Natal, no Rio Grande do Norte. De lá para cá, a campanha da fraternidade, ela cresceu e se enraizou na agenda social brasileira. E nas suas, ou algumas das últimas versões, desde 2000 em diante, ela se transforma, como hoje, como agora, num ato ecumênico, num mundo que se fragmenta, num mundo que se divide. As igrejas cristãs do Brasil nos dão um exemplo de unidade e de convergência de propósitos, levando adiante esse tema tão importante, que é exatamente o tema do saneamento, mas dentro de uma cobertura maior, mais ampla, que é da nossa casa comum. Recentemente, o Papa Francisco, ele editou uma encíclica, a Laudato Si, louvado seja, que traz uma grande contribuição para o tema da sustentabilidade e para o tema da defesa, obviamente, do meio ambiente. E vai além, porque propõe uma ecologia integral, associando o que, aliás, é decisivo e fundamental para o nosso tema de hoje, a questão da justiça ambiental com a justiça social. Porque, senhoras e senhores, falar de saneamento é falar, sobretudo, de justiça social. Quando nós nos debruçamos sobre os números de saneamento, e o Cristóvão fez aqui tão bem, nós, evidentemente, que não temos motivos a comemorar e motivos para festejar. Os números são eloquentes e não cabe aqui repeti-los. Porém, Cristóvão, esses números são números muito mais relativos a uma parte do Brasil do que outra. Traduzindo, saneamento é uma questão social, porque saneamento é algo que aflige, sobretudo, aos pobres das periferias, sobretudo ao meio rural brasileiro, sobretudo aonde nós temos uma correlação positiva entre pobreza e falta de equipamentos e serviços essenciais. Por isso, é absolutamente indestrincável a relação entre o tema saneamento, meio ambiente e a questão social da pobreza brasileira. E aqui está o nó górdio que tem permanecido ao longo de décadas e ao longo de séculos. Por uma razão. Porque, em grande medida, esses habitantes das periferias, os habitantes do nosso meio rural, que o Patrus conhece tão bem,
esses habitantes não têm capacidade política de se autorrepresentar e de ter voz, inclusive aqui neste Congresso Nacional, mas também particularmente nos executivos, de fazer valer as suas necessidades e fazer e trazer os seus sofrimentos. Esta é a razão fundamental porque nós fomos capazes, por exemplo, de responder ao desafio da energia. Nós temos um sistema hoje de energia, um sistema montado através de hidrelétricas, que nos fazem ter orgulho perante o mundo. Nós resolvemos os problemas, ou saneamos, utilizando o bom mote do senador Cristóvão, nós saneamos o problema das comunicações e das telecomunicações. Nós recentemente saneamos um problema que talvez volte a nos ameaçar, mas saneamos sim o problema da inflação. Nós temos exemplos a dar em várias áreas do conhecimento e também da solução e de políticas públicas. Mas nós não temos, seguramente não temos, no que diz respeito ao saneamento. E se nós não temos, é porque nos centros de poder, aqui no Legislativo, como também no Executivo, aqueles que são os principais destinatários desta política não conseguiram se organizar e fazer valer a sua voz, os seus reclamos e as suas necessidades. Portanto, evidentemente que essa também é uma questão política, imbrica a questão social, ambiental e a questão política. E a fórmula de resolvê-la é exatamente e necessariamente passa por dois eixos. O primeiro, a manutenção e o saneamento da nossa democracia. É preciso continuar, é preciso persistir. Ainda ontem eu conversava, Patrus, através das redes sociais, que a gente costuma fazer muitas vezes à noite, Cristóvão, e lá me defrontava com aquela imensa rejeição à política. E eu perguntava, e o que é que nós vamos fazer fora da política? Qual é a alternativa que nós temos para resolver os nossos problemas fora da política? E pregava, não sei se no deserto noturno das redes sociais, pregava da necessidade não de negar a política, mas de reformá-la para que ela possa, de fato, atender a estas demandas historicamente renegadas. O segundo dos eixos é a necessidade permanente de organização, de educação das massas empobrecidas e marginalizadas do nosso país. Não vejo caminho fora disso para que se recupere o sentido de uma campanha de fraternidade, que quer dizer, sobretudo, de irmandade, que quer dizer, sobretudo, de comunhão. Por isso é que este encontro aqui, ele tem uma função histórica, de uma sequência que vem se dando ao longo de mais de 50 anos, de meio século, e é sem sombra de dúvida vitoriosa, e eu quero aproveitar para saudar a CNBB aqui na presença do senhor arcebispo, mas dizer também que nós temos a obrigação e o dever e o compromisso de procurar romper com esse impasse, romper com esse passado que não quer passar, que é exatamente que nos leva hoje a viver a tragédia da chikungunya, a viver a tragédia da dengue, da zika e de tantas outras tragédias mais. Essas são doenças da pobreza. Essas são doenças do descaso. Essas são doenças, sobretudo, da falta de saneamento, como dizia Cristóvão, da nossa política, e da incapacidade, até agora, de se fazer representar no centro de decisão daqueles que, de fato, se encontram marginalizados e que pagam com as suas vidas, com a sua saúde, os males da ausência de serviços básicos, a exemplo de saneamento. Por tudo isso, senhor senador, o saúdo por essa iniciativa, como também a todos que aqui se fazem presentes, concluindo com a convocação de que há necessidade de reduzir
este sofrimento, não apenas em nome daqueles a quem se destina, mas em nome de todos nós, em nome, sobretudo, da orientação que nos cabe receber em nome desta campanha: fraternidade. Fraternidade, sobretudo, com os que mais precisam, com os que mais sofrem, com aqueles a quem a nossa ação deve se dirigir. Muitíssimo obrigado a todos e parabéns por essa iniciativa.